Olá, conectados! Seja bem-vindo ao time dos conectados. E hoje eu vou falar de um assunto super polêmico: reposição de aula e como aplicar. Todos nós, profissionais de educação física, personal trainer, ou já passamos por essas situações, ou ainda estamos passando por essas situações, ou até mesmo já conseguimos aí minimizar essas situações. Então vamos falar um pouco aí sobre os tipos de reposições, as ocorrências que acontecem aí no decorrer da nossa vida de personal trainer. Então aqui a vida aí do personal, né? Eu trouxe aí a versão da Mona acabada e a versão da Mona vida boa. Eu já passei por essas duas versões. A Mona aí na versão acabada, eu trabalhava como personal no horário das 5 da manhã até as 10, por vezes às 11 horas da noite, freneticamente, atendendo os alunos, repondo aula, fazendo um monte de coisa que eu não conseguia, neste período, dar conta. Não conseguia crescer. Eu trabalhava muito mais e ganhava muito menos. Até que eu fui estruturando, fui direcionando o caminho, fui aprendendo estratégias e durante aí os meus 13 anos de profissão, eu criei o meu próprio método e agora eu consigo aplicar e agora sim, eu estou aí a Mona versão vida boa, tá? É óbvio que tem trabalho, mas hoje eu trabalho de forma inteligente e não mais aquele trabalho duro que não me trazia nem retorno financeiro, né? Não me trazia um conforto financeiro, não me trazia liberdade de tempo, não me trazia liberdade geográfica, era muito complicado mesmo. Hoje eu já posso dizer aí que eu tenho muito mais liberdade de tempo, liberdade financeira. Se eu quiser hoje viajar, eu vou viajar. Eu consigo manter aí o meu estilo de vida através da educação física, através do trabalho da educação física, tá? Então vamos aprender aí também a trabalhar de forma inteligente. Então vamos aí falar um pouco sobre as reposições e as maiores ocorrências que acontecem, as situações que acontecem no nosso dia a dia, tá? As pessoas vão lá, a gente fecha o plano com o aluno e aí o aluno falta, né? Mas ele avisa com antecedência, ele fala: Camila, na próxima terça-feira eu tenho um compromisso, podemos alterar a data da aula? E aí? Sim, podemos sim alterar a data da aula. Situações atípicas de urgência: Camila, estou doente, não consigo fazer a aula, ou meu filho está doente, eu não vou conseguir fazer a aula. E aí? Reposição, sim ou não? Nós também podemos passar por essa situação. Eu também posso ficar doente e ter que me ausentar na aula. Você também. Somos seres humanos, afinal. Então, sim, podem repor a aula, né? Mas nós vamos ver como que eles vão poder ter acesso a essas reposições, tá? Entenda isso. Imprevistos. Estou preso no trânsito, não vou chegar no treino. Ou terei que trabalhar até mais tarde e não irei à aula. Primeiro, vamos lá, estou preso no trânsito. Acontece. Eu morava em São Paulo, sei o trânsito caótico que é aquela cidade. Se chove, tudo para. Mas o que acontece? O aluno, ele tem que ter ali uma responsabilidade também. Ele tem que saber que se ele demora X hora para chegar no horário da aula, 1 hora para chegar no horário da aula, ele precisa ter ali uma reserva, né, desse horário, ou seja, 2 horas ali. Então, se ele não consegue fazer, se a aula dele está marcada para 7, ele sai às 6 do trabalho sabendo que 1 hora ali pode acontecer algum imprevisto, marca a aula para as 8, né? Fala: não, Camila, eu vou deixar aqui uma reserva, vou marcar a aula para as 8 horas, que assim ele consegue chegar e evita essas situações aí corriqueiras, tá? Ou terei que trabalhar até mais tarde. Poxa, como se o seu trabalho de personal não fosse o seu trabalho, né? Isso é engraçado, né? Ele pode trabalhar até mais tarde, mas o seu trabalho você tem que deixar de fazer, não aplicar a aula e não receber por ela. Peraí, né? Então, alguns eventos aí tem que estar totalmente relacionado com o contrato, tá? Com o termo de compromisso que nós vamos ver aqui pra frente, tá? Pode repor a aula? Sim, claro, pode repor a aula. Desculpas, perdi a hora. Desculpa, Camila, eu não consegui acordar. E eu fui até o local de treino, eu estava lá. Eu peguei trânsito, meia hora, cheguei, fiquei lá esperando o aluno e ele não compareceu. E aí a pessoa vem com a maior cara lavada e fala: perdi a hora, desculpa aí, vamos repor? Ou fui para a balada, não consegui ir à aula. Acordei com uma ressaca. Camila, você não tem noção.
Vamos repor amanhã? E aí? Repõe ou não repõe essas aulas? Sim, o cliente tem razão, né? O cliente tem direito. O cliente pode tudo. Repõe. Brincadeira, gente. Vamos parar com essa cultura aqui do Brasil de que o cliente pode tudo. O cliente pode o que está nas regras, o que está no termo de contrato, o que está acordado, tá? Se está acordado, pode. E vocês vão ver como pode. Por isso que eu falo, essas estratégias aqui o cliente pode, desde que esteja lá nas regras, tá? E no termo de contrato. Situações previstas. Camila, irei viajar mês que vem. Irei viajar na próxima semana. Vamos repor as aulas? Como que funciona aí o seu plano? Sim, você tem direito à reposição de aula, desde que esteja lá no plano dele, que vocês vão ver futuramente aqui na frente, tá? Então, o seguinte, nós sabemos disso, é previsto isso praticamente, porque quem faz aulas de personal, geralmente tem um poder aquisitivo melhor, um poder aquisitivo maior, geralmente eles viajam no período de férias, julho, dezembro, alguns viajam até fora desse período. Então eles podem, né? Vamos ver um plano aí que cabe nisso, para que você consiga aí evitar essas situações e não sair lisa, sem dinheiro no bolso. Feriados. Nossa aula é no feriado, Camila, vamos repor? E aí? Você repõe, não repõe? Vamos entender melhor sobre essa situação do feriado também. A pessoa não trabalha no feriado, mas ela quer que você reponha as aulas no feriado, porque o seu trabalho talvez seja menos importante que o dela. Tem que pensar nisso, né? Mas existem outros meios aí para você se diferenciar também da concorrência, né, das academias, enfim. Mas você não vai trabalhar de graça nem no feriado, ok? Então vamos lá. Dicas infalíveis para você aplicar no seu negócio. E agora você vai entender aí um pouco melhor das dicas e como você vai aplicar no seu modelo de negócio. Você primeiro precisa ter clareza do seu modelo de negócio e como você pode minimizar as reposições. Eu acredito que você já tem um modelo de negócio. Eu espero que você tenha um modelo de negócio. Se você não tiver um modelo de negócio, você faça o favor de começar e criar o seu modelo de negócio. Não é ao acaso. Se você quer ser uma empresa séria, uma empresa conceituada, crescer, ter autoridade, ganhar dinheiro, ter tempo livre, você precisa ter um modelo de negócio. Primeiro passo é isso, ok? Então vamos partir do pressuposto que você já tem o seu modelo de negócio. Então vamos lá. Qual o seu nicho? Você trabalha na área fitness, pilates, corrida, setor aquático, terceira idade, com as crianças, o kids? Você precisa entender qual é o seu nicho para você aplicar no seu modelo de negócio, para você aplicar no seu termo de compromisso. Por quê? Porque se você trabalha no setor aquático, eu vou passar ali depois alguns tipos e meios de reposição de aula, que às vezes o setor aquático não condiz com aquilo. Você precisa, como você trabalha no setor aquático, você precisa dar aulas presenciais, né? Então, alguns tipos e meios ali de reposição não vai ser adequado para o seu público, né? Para o seu nicho. Salve algumas exceções, que também é aquilo que eu falo aqui no canal. Pense fora da caixa, tá? Às vezes você dá aula para um grupo adulto, né, que aplica natação e o cara se ausentou, você pode dar uma aula ali de funcional voltado para natação, no qual você pode aplicar por planilhas de treino, por app de treino, por aulas gravadas, enfim, que a gente vai ver mais para frente. Então, você precisa entender o seu nicho. Onde você atua? É o seu próprio espaço? Você tem uma academia, um estúdio, um box? É um espaço de terceiros? Você paga uma taxa ali naquela academia para você aplicar suas aulas de personal? Você atua na casa do aluno, nos condomínios, áreas abertas, né, em parques, na rua, no espaço público? Você precisa entender onde você atua também, para que você possa aí, fazer as reposições de aula da melhor forma possível, tá? De acordo com o seu público. Quem é o seu público? Quem é a sua persona? A faixa etária, os gostos, os interesses, qual é o estilo de vida dessa pessoa? Por exemplo, faixa etária, se você trabalhar aí com um grupo da terceira idade, nós vamos ver aqui os meios de reposição. Será que esse grupo da terceira idade, eles conseguem ter acesso ao aplicativo de treino? A treinar sem a sua presença? E eu falo, não subestime esse grupo da terceira idade. Eu aplico aula para o grupo da terceira idade e eles amam as aulas online.
Eles se sentem super high-tech, eles adoram mexer, eles adoram falar para os filhos que eles estão fazendo aula online, que eles ligam o computador, que eles fazem aula no Instagram. Então, presta atenção, tá? Elimina esse preconceito que nós mesmos colocamos daí, tá? Alguns obstáculos. Eles adoram, tá? Não são todos, claro, mas você tem que saber ali qual é o seu público. Os gostos deles, os interesses. Por exemplo, se é uma pessoa, você trabalha com um grupo de jovens, a pessoa está ali para emagrecer, você sabe, geralmente as pessoas contratam ali 2, 3 vezes, né, o personal por semana. Se a pessoa faz uma vez, ela contratou o plano 2 vezes, se ela faz uma aula, na outra aula ela cancela lá, vai ter que repor. Se você não tem agenda, vai repor só semana que vem. Pô, a pessoa vai treinar uma vez na semana. Você tem que falar não. E aí é um argumento que você pode usar com ela. Não, você vai ter acesso ao aplicativo de treino aqui, ó, a aula gravada. Toma, vai fazer. Se você não conseguir fazer hoje, nosso horário de aula às 7, faça às 8, faça às 9, faça amanhã. Mas você precisa fazer essa aula. Por quê? Porque senão você vai ficar com uma janela, um espaço de tempo e você não vai emagrecer. Você não vai chegar ao seu objetivo. Você vai estar me pagando à toa. A pessoa na hora vai falar, opa, entendi, Camila, eu vou fazer sim. Então são os seus argumentos que vai fazer com que as pessoas entendam o seu processo, a sua dinâmica, as suas regras, o que está no contrato, o que está no termo. Entenda isso, tá? Então vamos lá. A precificação, gente, tudo isso é modelo de negócio, que eu já falei, você já tem o seu, certo? Então, só tô pincelando aqui. Todas essas aulas aqui, tá lá no curso, a largada, o método, a largada. Então, os custos fixos, quais são os seus custos fixos? Mensalidade com app de treino, plano da internet, taxa da academia. Quais são os seus custos variáveis, aquele que oscila, né? O combustível, para você se deslocar até a sua aula, para dar aula para o aluno no parque, depois na casa, no condomínio. Ou o transporte, você pega ônibus, o trem, enfim. Tudo isso são custos variáveis que tem que ser computado para você identificar o valor da sua hora-aula, identificar o valor do seu plano. É que a gente vai falar aí também. Os materiais e acessórios de aula que você compra, que você disponibiliza ali para o aluno. Tudo isso você tem que colocar. Os materiais também, eles sofrem ali, eles ficam velhos, né? E você vai ter que trocar. Então isso você tem que colocar aqui também. Os cursos e aperfeiçoamento que você faz. Afinal, isso também demanda dinheiro, demanda investimento. Você tem que colocar aqui também nos custos variáveis. A margem de lucro. O que seria a margem de lucro? Definir o percentual de quanto você quer ganhar. Quanto você deseja ganhar. Camila, eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Então você vai saber quais são os seus custos variáveis, seus custos fixos, quantos alunos você precisa ter, quantos vai valer o seu plano, quais serão os seus planos para você conseguir ganhar o valor de 10 reais mês, o valor líquido, o valor bruto. Ok? Então, se atente aí ao modelo de negócio que você está criando. Tipos e meios de reposições de aula. Então vamos lá, vamos entender quais são os tipos e meios de reposição de aula. Por quê? Tem pessoas aí que ficam limitadas achando que a reposição de aula tem que ser somente a tradicional, a aula presencial. Não, não mais, tá? Nós temos que usar a tecnologia a nosso favor, nós temos que usar os recursos ao nosso favor. Então as dicas de reposição de aula, você pode dar aulas gravadas. E olha só que interessante, você pode dar essas aulas gravadas, você pode vender essas aulas gravadas e também você pode usar ela como recurso de reposição. É 2 em 1, casamento aí. E como você faz isso? Através das plataformas. Você pode fazer um Instagram, Close Friends, você pode usar o YouTube de forma privada para inserir essas aulas. E a maioria são gratuitas, tá? Essas plataformas. As plataformas de treino, como as plataformas também como a Edux, Hotmart. Encaminhar, gravar o seu vídeo, encaminhar o seu vídeo via WhatsApp, a videoaula via WhatsApp. Então isso é um meio de reposição, que tá fácil aí. Reposição via app de treino. Então você pode aí ter um aplicativo de treino, Nexo Trainer, meu app Fit, MFit. Gente, eu não tenho nenhum contato com essas empresas, tá? Eu só estou citando aqui algumas que estão aí no mercado. Existem inúmeras, tá? Mas é para vocês entenderem que alguns aplicativos de treino já possuem lá os vídeos, já possuem os exercícios, que você já pode otimizar seu tempo, utilizar aqueles mesmos, ou você pode gravar os seus vídeos, inserir na plataforma e personalizar aí os seus treinos e encaminhar, dar o acesso aos seus alunos, e quando ele tiver alguma ocorrência, independente da que seja, se ele faltou, se ele perdeu a hora, se ele está doente, ele pode repor aí essas aulas por meio do aplicativo de treino, tá? Dica número 3, reposição de aulas online
ou ao vivo, por meio do Zoom, do WhatsApp, do Skype. Então você liga a câmera, até mesmo o Instagram também, agora parece que você consegue fazer umas lives privadas, né? Você convida as pessoas, ou até mesmo pelo Close Friends, enfim, você pode fazer uma aula individual ali. E você dá a aula ao vivo para a pessoa. E lembra, essa reposição de aula ao vivo, online, ela não difere da presencial, tá? Em questão de custo e tudo mais. É isso que você tem que entender. A única coisa que difere é que você vai otimizar o seu tempo, porque você não vai precisar se deslocar aí, perder tempo no trânsito, ir e vir do local da aula, tá? Mas é uma dica interessante para você repor as aulas com esses alunos que se ausentaram, tá? De reposição. Dica número 4, que é o método aí, o meio tradicional que muitos fazem, que é a reposição presencial. Então, nessa reposição presencial, você precisa ter bem claro quais são os limites de reposição e o acordo ali, de acordo com o plano que você criou, tá? Então, você precisa ter regras de reposição, limite de reposição, repor as aulas de preferência no mês vigente, ou você pode também fracionar a reposição e estender o horário da aula. Eu muitas vezes faço isso com os meus alunos. Como eu disse aí, eu tenho alguns alunos que estão comigo há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, ou mais de 13 anos. Então, o que eu faço com esses alunos que já estão adaptados ao meu modelo de negócio, que já estão adaptados aí às minhas regras? A aluna esses dias falou, cara, não vou conseguir chegar, tô no trânsito, São Paulo, uma chuva, realmente estava uma chuva. Sinto muito, cara, não vou conseguir chegar. Como a gente repõe essa aula? Eu tenho agenda cheia. Por mais que eu deixe aí os meus horários reservados para alguns empecilhos, eu procuro minimizar também, porque eu posso utilizar esses horários fazendo outras coisas. Então, o meu primeiro contato com a aluna ali, o meu primeiro acesso, eu falei assim, a gente faz aulas de 30 minutos. Eu falei, Cidinha, vamos fazer o seguinte, eu acrescento aí 15 minutos em cada aula, então vamos fazer 2 aulas, né, nas próximas semanas, 2 aulas de 45 minutos. Fechou, sucesso. Então assim, esses 15 minutos não vai me atrapalhar, não vou ter que alterar a minha agenda para atender ela ficou feliz, eu também, tá sucesso, entendeu? Então isso é o quê? Ela já tá comigo há mais de 5 anos, tá, gente? Então, isso é você também ter feeling com o aluno. Entenda ali o processo, tá? Não é você ser automatizado, ser robótico ali, e é isso e pronto. Não é ser Caxias. Mas você também tem que tomar muito cuidado com as exceções que você abre, que você concede com os seus alunos, tá? Então, vamos continuar aqui. Segundo, você precisa ter um termo de compromisso ou um contrato. Né? Definir ali a estratégia e o planejamento financeiro do seu modelo de negócio, aquilo que eu falei no início, alinhar as expectativas no ato da contratação do plano e ter limites e regras de reposição. Então, você precisa já desde o início, de preferência, quando o aluno fez lá, enfim, a aula experimental com você, gostou, vai fechar o plano, já vem com o contrato. Já mostra para ele como que funciona, que você é uma empresa, que tem regras. Né? E não é assim você pensar, nossa Camila, mas eu vou chegar com um contrato, eu vou assustar o aluno. Não, muito pelo contrário. Eu tenho uma aluna que está comigo aí há mais de 7 anos e ela chegou para mim e falou assim, Camila, sabe por que eu te contratei? Uma vez ela falou, sabe por que eu te contratei? Eu falei, por que, Clarice? E ela falou assim, porque você veio tão organizada, você trouxe um contrato, você fez uma anamnese, uma avaliação. Ela falou assim, eu tive professores, personagens que nunca fizeram isso. Ou seja, ela me viu com outros olhos, ela me viu como uma empresa, ela me contratou pela minha organização, tá? E isso é fato. Hoje, se eu vou contratar um serviço de alguém, se o cara me traz um contrato e fala, olha, sei lá, eu vou contratar fazer uma obra aqui, o cara chega e fala assim, olha, é X e vai, pau no gato. Agora, se chega alguém aqui e fala assim, Camila, ó, você vai gastar esse valor para arrumar. Se porventura ficar algo aí, a gente vai estar já no plano contratado, né? Se der alguma coisa na encanação, a gente está incluso. Enfim, você entende isso? Isso não vai me assustar, muito pelo contrário, eu vou falar, poxa, que organização, o cara já está me explicando tudo que pode acontecer e o que eu vou ter que investir ou não ter que investir, o que ele está ali nas mãos dele, o que não está nas mãos dele. Entende isso? E aqui é a mesma coisa. Nós vamos ver aqui agora como você vai conseguir inserir as regras de forma que fique clara para os alunos e de forma que ele veja isso como um benefício, porque de fato é um benefício, tá? Então vamos lá.
Primeira dica, venda planos e não hora-aula. Então tenha aí planos. Você pode aqui até pensar numa esteira de produto. Um plano Black, um plano Premium e um plano Golden. Para quê? Para que você não venda a sua hora-aula e aí você abre, quando você vende a hora-aula, você abre margem para o aluno cancelar a aula e não te pagar. Né? Então isso evita já essas situações. A primeira situação que evita é essa, tá? A segunda situação é que você, vendendo sua hora-aula, dificilmente você vai conseguir escalar o seu negócio, dificilmente você vai conseguir ter aí um retorno financeiro confortável, tá? Então vamos pensar aqui nos planos. Eu coloquei esses nomes, plano Black, Premium, Golden, só para dar um exemplo, tá? Você coloca o nome que você achar melhor, ok? Então o plano Black, ele seria um plano mensal. Então aqui seria praticamente o que você vai escrever no seu termo, tá? Como você vai pensar em estruturar aí o seu modelo de negócio. Este plano não contempla reposição estendida. O que seria a reposição estendida? A reposição estendida é você deixar ali 15 dias ou 30 dias para o aluno ter como reposição, caso ele tire férias ou aconteça algo atípico, por exemplo, vai fazer uma cirurgia e ele precisa de um repouso de 15 dias, de 30 dias, enfim. Então são essas situações, não é 15 dias para ele ficar alternando aí os dias, falar, cancelei, mas eu tenho direito àqueles 15 dias. Não, e não é cumulativo, tá? Então, este plano, o plano Black, que é um plano mais acessível, este plano ele não contempla a reposição estendida, mas garante o acesso da reposição via aplicativo, via aulas presenciais, né? Via, daí é você que vai definir a via que você vai aplicar, que é aquilo que eu falei no slide anterior, tá? Então você veja qual é o meio que você vai aplicar, os meios e tipos de reposição que você irá aplicar, ok? Então aqui depois o plano Premium trimestral. Este plano te dará direito a 2 reposições mensais ou a 5 reposições no trimestre. Quais são os meios de reposição? E aí você também coloca aí os meios de reposição que é melhor ali para o seu modelo de negócio, tá? Então entende? Você aqui está especificando já no plano quais são os números de reposições que ele terá direito, né? E como será essa reposição, ok? O plano Golden, que seria um plano anual. Aí sim, aí também entra o pulo do gato, olha lá. Este plano, você tem direito a trancar a matrícula por um período de 30 dias, seja ele corridos ou dividido 15-15, tá? Isso também serve para um plano semestral. O semestral você pode dar 15, o anual você pode dar 30. Aí você coloca, a data deve ser previamente agendada com um mês de antecedência, né? Isso é uma reposição estendida. Quem usa isso? Vocês sabem? Academias. Fecha um plano anual na academia para você ver o que acontece. Eles te dão lá uma garantia de 15 dias ou 30 dias, tá? Então é isso que acontece, mas é exclusivo para você utilizar nesses termos. E se você não utilizar, o que acontece? Nada, eles não vão te dar um mês a mais, tá? Ou você tranca, ou você faz lá as aulas correntes. Então aqui não é para você chegar no aluno e falar, olha, você tem 12 meses mais 15 dias, olha, você tem 12 meses do plano mais 30 dias. Não, tá? Aqui é, em caso de viagem ou em caso de saúde, você tem aí essa reposição estendida. Ficou claro? Se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu e a minha equipe depois vamos responder aí gradativamente os comentários, tá? Seguimos aqui. Limites de reposição. Espero que tenha ficado claro. Você vai ter que aqui achar o limite de reposição. Mas como assim, Camila? Isso dá para variar também? Sim. Porque vamos supor, se o seu plano tem 2 vezes na semana, né? O aluno contratou um plano para treinar 2 vezes na semana, são ali 8 aulas, né? Por mês. Se o aluno está fazendo 3 vezes na semana, são 12 aulas. 4 vezes na semana, são X aulas. Então, claro que aqui essa margem também de limite de reposição tem que aumentar, porque as chances dele faltar é maior. Então, vamos lá. Os planos que não contemplam reposição, geralmente são os planos mais acessíveis, planos mais baratos, mais econômicos, mais barato não, econômicos, né? Mais econômicos, planos online, consultoria online, né? Ou close friends, aqueles planos que estão gravados aí e que a pessoa pode ir lá acessar a aula, né? O aplicativo de treino, acessar o treino quantas vezes ela quiser,
né? Então aí não precisa de reposição, não contempla reposição. Estipular o número de reposições no plano, no mês, como eu falei, plano mensal, o plano trimestral. Aí é você que vai avaliar aí o seu modelo de negócio, os seus planos e aplicar aí a quantidade, o limite de reposições. Pode ser 2 reposições, 3 reposições, 5 reposições, mas entenda, a reposição é uma urgência, gente. Não é para você colocar lá, você tem direito a 10 reposições. O que é isso? A pessoa não vai fazer aula nunca, ela vai ficar só repondo aula lá e aí vai entender, achar que é outra coisa. Não, é um limite reduzido ali de reposição, tá? E estipular o prazo para trancar o plano, 15 dias, 30 dias, né? Que seria aí os planos com maiores períodos, que eu indico que seja um plano semestral ou anual, tá? É onde a pessoa está comprometida com você num período maior, ela vai ter mais vantagens aí também nesse plano, ok? Reposição livre. Como que funciona isso, Camila? Reposição livre. Aí você vai bagunçar tudo de novo? Vou dar aula reposição livre? As reposições livres, elas são mais utilizadas aí em aulas coletivas, em grupos de corrida, em academias, estúdios e box. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um grupo de corrida. E muitas vezes a pessoa se ausenta numa aula, né, ou outra, acontece algum imprevisto, ela não foi. Para mim, eu já tô lá naquele ponto, ou o professor está ali naquele ponto de encontro. Então ele já está ali, ele vai aplicar a aula com mais 10, 20, 30 pessoas. Então para mim não difere se a pessoa vai repor a aula. Aí isso eu vendo como um benefício do meu plano. Eu coloco bem grande, reposição livre, benefício, reposição livre. Porque às vezes alguma assessoria não dá isso, a minha dá, e aí já é um diferencial, tá? Então como seria essa reposição livre? A pessoa faltou, ela faz aula geralmente no Parque Severo Gomes, 2 vezes na semana, terça e quinta, e aos sábados na USP. Então a pessoa faltou naquele horário, ela treina de manhã, ela pode ir no horário da noite, ou ela pode treinar em outro ponto de treino, que é no Ibirapuera, em outros parques que a gente atua. Então como que funciona? Eu só comunico o aluno, explico para ele, tá? Isso no termo também, que ele tem que avisar com antecedência, né? Ou avisar ali que ele não vai qual o ponto de interesse que ele vai e o dia que ele vai repor essa aula, né? Para quê? Para que eu possa avisar, comunicar o outro professor do ponto e passar ali como que funciona ali, como que é aquele aluno, né? Para ele identificar ali alguns pontos de atenção e aplicar a aula da melhor forma possível. Mas esses alunos também, deixando claro que eles já possuem também a periodização deles, os treinos deles, então fica tudo mais fácil. Por isso que eu falo, organização é tudo. Organização é tudo. Você precisa periodizar o treino dos seus alunos, você precisa fazer com que eles entendam o treino, você precisa dar independência a esses alunos. Boa parte dos meus alunos são independentes e eu não tenho dificuldade em passar o treino com eles, para eles, né? Claro que a gente faz correções, é importante fazer correções, mas eles sabem, eles conseguem depois identificar, que nem eu falo, tem alunos com 5, 10, 15, 13 anos comigo, eles sabem identificar ali os erros, porque eu eduquei eles para isso. Então não se limite também a não educar os seus alunos achando que daí eles não vão precisar mais de mim, eles vão sair. Não, muito pelo contrário, você vai ter mais liberdade com eles para fazer outras coisas, tá? Então vamos lá, nesse caso eu utilizo aí a reposição livre, né? Já academia, estúdio, box, né, para as aulas coletivas e reposição livre, às vezes é interessante você utilizar os horários que tem menos pessoas frequentando a academia. Ou seja, você pode criar uma aula de reposição às 3 da tarde, às 12, às 14, enfim, até às 16 horas. Daí você precisa alinhar aí com a academia que você atua, ou alinhar aí, se você for o proprietário da academia, e avaliar aí qual seria o melhor modelo de reposição de aula para a sua academia, tá ok? Partindo aqui em relação ao feriado e recesso de aula. Feriado, não haverá aula e não contempla reposição. Isso você pode deixar claro já no seu termo de contrato, tá? Se você acredita que não é interessante aplicar aulas em feriados, que é um dia de descanso, que muitas pessoas, né, muitas empresas, enfim, também consideram isso como um dia de descanso, você não aplica a aula, tá? E aí isso vai para o seu estilo de vida, né, pro meio, para a linha que você está tentando criar aí para sua empresa, tá? Ou não haverá aula
mas contempla a reposição via aplicativo, né? Você pode dar uma aula coletiva, abrir lá o Instagram, fazer uma aula ao vivo para todos os seus alunos, né? Uma aula diferente no dia do feriado, e aí você trabalha apenas 1 hora ali do seu dia. Enfim, isso é um diferencial. Então, se você quer fazer algo que tenha um diferencial da concorrência, você pode pensar nessas estratégias, tá? Mas desde que seja aquilo que você pretende aplicar a longo prazo, porque se você coloca umas coisas dessa e aí você não sustenta aquilo, a pessoa sempre vai te cobrar ou vai achar, você não está fazendo mais isso, você não está fazendo mais aquelas aulas que você dava no feriado. Então tenta aplicar algo que seja ali mais viável para você, que você consiga ter isso, fazer isso com frequência, que seja um estilo de vida seu e que não prejudique, que não seja pesado, entende? Recesso no final de ano. Aí vem uma história boa também. Recesso no final de ano. Do dia 24 de dezembro a 2 de janeiro não haverá aula. As aulas presenciais, não haverá aulas presenciais. As aulas serão aplicadas via. Daí você pode colocar também aplicativo de treino, planilha de treino, enfim. Durante muitos anos com assessoria esportiva, o que eu fazia no grupo, né, de corrida, eu aplicava, não tinha esse termo no meu contrato. E eu falava, ai, que chato, né? As pessoas querem treinar dia 26, dia 27, enfim. Às vezes a gente participava de provas como a São Silvestre. Eu falava, poxa, né, faltando aí 1 semana para São Silvestre, eu não vou aplicar treino, não, eu preciso ir. E aí eu fazia aquela enquete, alguns alunos falavam, eu não vou viajar, enfim. E aí um gato pingado, 2, 3 alunos, às vezes um aluno falava pra mim, Camila, vai ter treino no dia 26, 27? Não, porque eu vou treinar e não sei o que, eu não posso ficar parado. E aí eu pensava, ai meu Deus, fulano precisa do treino, né? E eu tô aqui, talvez não vá viajar, bom, enfim, né? Vou trabalhar. E aí eu acabava cedendo e falava, sim, vai ter treino, vamos continuar o treino, tudo mais, né? Vai ter treino normal, para atender 1, 2, 3 alunos. E o que acontecia? Primeiro dia até iam, às vezes, no dia 26. Aí dia 27, eu tive um imprevisto. Dia 28, Camila, surgiu uma oportunidade, estou indo viajar. E aí eu ficava lá. 0 alunos, não me programei para nada, né? E acabou que era um desperdício de energia, sabe? Eu falei, não, pera, tá errado, sabe? Então, assim, você precisa ponderar o que você quer para você. Eu falei, não é isso que eu quero para mim, eu vou colocar o termo, vai fechar. Nunca perdi aluno por isso, viu? Nunca perdi aluno. O aluno sempre foi ciente daquilo, aplicava a planilha de treino, vai treinar, vai fazer São Silvestre, toma aí. Se eu tivesse aqui disponível, aí era um benefício, Camila, um benefício. Eu pegava e falava, gente, eu vou treinar. Vocês querem me acompanhar? Vamos junto fazer um treino diferente, divertido? E aí eu dava. Mas aí o aluno entendeu que aquilo era uma opção minha, tá? E aí não é a regra. E aí é uma coisa sua, entende? Mas tem que deixar bem claro isso, ok? Então, procure pensar também aí nos feriados e no recesso de final de ano e inserir essa cláusula lá nos seus contratos. Deixar bem claro isso, tá? No contrato ou no termo. Vamos aos estudos de caso, vamos pensar um pouquinho na prática sobre tudo isso que foi falado aqui nas aulas, sobre os planos, tipos de reposição, valores. Também não entendi, muita informação. Às vezes você se perde ali, mas como eu aplicar isso na prática? Sempre vai bater aquele medo, aquele receio. Mas se eu fizer isso, o aluno não vai ficar comigo, vai procurar concorrência. Eu vou te falar. Se um aluno não entender isto aqui que você está aplicando, é porque ele não merece o seu trabalho, tá? E você vai encontrar alunos sim, que são alunos aí conscientes e que vão dar valor ao seu trabalho. Mas antes disso, você precisa se valorizar. Então, você precisa inserir essas regras, você precisa inserir esses termos e aplicar isso na prática, não só na teoria, tá? Na prática. Não tenha medo. Se o aluno não quiser, demita esse aluno e outros virão, e melhores. Pode ter certeza, tá? Porque isso eu aprendi na prática, tá? Não estou falando aqui da boca para fora, eu aprendi na prática. Então, vamos lá. Estudo de caso aí, o primeiro, né, o plano básico, Black. Vamos fazer aí um overview de tudo isso. Então, assim, esse plano, ele não contempla, lembra? Ele não contempla aí a reposição estendida, né? Então, um exemplo aí do seu valor hora aula, R$80, plano 2 vezes
na semana, os treinos, 4 vezes, então seria 4 semanas, seriam 8 aulas por mês. Então esse R$80 vezes 4 semanas, né, seriam 8 aulas aí, R$640. Como eu falei, isso é um preço estimado, gente, não é para você levar em consideração esse preço, você precisa fazer o seu modelo de negócio, tá? O plano, ele irá aí contemplar 2 reposições no mês, aí que vem o pulo do gato, você nunca mais vai dar reposição sem estar ali alinhada com o seu termo de compromisso, alinhada com o seu contrato e principalmente alinhada com os seus valores financeiros e valores de tempo. Então, o plano ele irá contemplar 2 reposições mês, seja via app, gravação de treino, que é o básico. Então, vamos supor aqui que você gaste R$100, né, por mês num aplicativo de treino. E você tem 5 alunos, para a gente facilitar a conta, você tem 5 alunos. Então você vai dividir esses R$100 por esses 5 alunos do plano básico. Então vai dar R$20 aí por mês. Então você vai inserir aqui um acréscimo de R$20 no plano. Ou seja, a somatória vai ficar 640 mais R$20, que é igual a R$680. E esse aluno ele terá acesso aí a reposição de aula 2 vezes por semana ou até mesmo livre, já que o aplicativo fica mais fácil, não vai demandar muito do seu tempo e tudo mais, a reposição de aula. Entendeu a jogada? Você adicionou ali um custo, que é o custo que você tem com o aplicativo de treino, então você não está perdendo dinheiro, você não está perdendo tempo e você vai liberar para o seu aluno 2 reposições por mês via app de treino. E aí é onde você tem que ser um bom vendedor e falar, além das aulas, você tem direito a 2 reposições via app de treino. Ou seja, se porventura um dia você faltar por isso, porque não difere qual é o motivo. Se um dia você faltar por estar doente, por ter que levar o seu filho em algum local, por estar preso no trânsito, você tem acesso a 2 aulas de reposição por meio do aplicativo de treino. Isso é uma vantagem, tá? É um diferencial. Então vamos lá. Segundo estudo de caso aqui é o plano premium, que seria o trimestral, tá? Então, a mesma coisa lá, a gente colocou aqui R$80, né, a hora aula. E lembra, eu estou colocando uma estimativa do valor da sua hora aula, não é para você vender hora aula, é para você vender o plano, tá? Que fique ciente disso, ou seja, você vai fazer aqui 2 vezes a semana, são 4 semanas, no total são 8 aulas, o plano deu R$640, só que neste plano vai contemplar aí 2 reposições presenciais ou ao vivo, né? Aula online ao vivo. Ou seja, você vai fazer 80 vezes 2, dá R$160. Você vai acrescentar esse valor de R$160 no plano, ou seja, 640 mais R$160, que na somatória dá R$800. Esse é o seu plano premium. Ou seja, você vai falar para a pessoa, aqui nesse plano você tem acesso ao plano trimestral, são 3 meses, o valor de R$800 e você tem direito a 2 reposições por mês, daí você que vai identificar aí quantas reposições e como que vai funcionar, né, a reposição, presenciais. Então, se porventura acontecer alguma coisa, a gente consegue sim repor essas aulas, tá? Mas nós temos um limite de reposições, portanto não falte. E aí você explica também por que ele não pode faltar, para ele ter resultados. Estudo de caso 3 aí, é o plano Golden, que seria o plano ali maior ali, né, que seria um plano de maior valor também, tanto para você como para o aluno. Então, o exemplo é o mesmo, tá? R$80, 4 semanas, 8 aulas, daria o valor de R$640. O plano, neste caso, ele irá contemplar a reposição estendida, lembra? 15 dias, aqui é o plano semestral, então são 15 dias. Então, se o aluno quiser aí trancar o plano, ele vai ganhar 15 dias a mais depois que finalizar o plano dele. Então, vamos supor que ele fechou de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Ele vai ganhar mais 15 dias em julho, certo? Você vai estender o plano dele, se porventura ele solicitar esta reposição estendida, tá? Não é para você dar essa reposição mesmo se ele não solicitar. E a reposição estendida tem as regrinhas, por férias, por motivo de saúde, enfim. Mas como que você vai fazer para você, Camila, mas eu vou dar 15 dias de graça, e aí? Não, você vai colocar aqui no plano. Então você vai fazer R$80 vezes 4 aulas, reposições estendidas, né, que seria 15 dias, 4 reposições presenciais ali ao vivo, que vai dar o valor de R$320, né, e vai ser dividido aí
por 6 meses essa reposição, porque ele vai ter essa reposição pelo período de 6 meses, não é mensal, tá? Os 15 dias, as 4 aulas. Então você vai dividir por 6 meses, que vai dar um valor de R$54. Então grava aí, R$54. E aí ele também, além dessa reposição estendida, ele também tem o direito da reposição 2 vezes lá no mês, né? Que seria igual do plano anterior. Então ele vai ter essa reposição 2 vezes por mês, que seria 80 mais 80 vezes 2, né? Seria R$160. Então você vai acrescentar nesse plano do Golden, o valor do plano é 640, mais R$54 da reposição estendida. E mais o valor aí das 2 aulas de reposição mensal, que seria o valor de R$160. Na somatória, tudo isso vai ficar um plano de R$854. E aí você vai fazer 6 vezes de R$854. E aí os meios de pagamento seria uma outra história que eu também ensino aí dentro do curso Alagada, as formas de pagamento, os meios de pagamento para facilitar também a vida aí do personal. Então seria isso, 6 meses, certo? Anual, Camila, plano anual, a mesma coisa, tá? Então a mesma coisa, vai ser lá R$80, 2 vezes na semana, né, 8 aulas, R$640, você vai acrescentar, só que aqui a diferença é, você vai acrescentar as 2 reposições normais, que vai ficar o valor de 160 por mês, e você vai fazer 8 reposições, que ele tem aqui o período da reposição estendida de 30 dias, então você vai fazer 8 aulas, ele vai ganhar um mês, certo? Então, 30 dias, um mês, 8 aulas. Então, você vai pegar 8 vezes 80, vai dar o valor do plano, que seria mensal, R$640. Então, você vai colocar aí. Esses R$640, você vai dividir por 12 meses, que é o período inteiro que ele tem de plano. Então, vai ficar também esse valor de R$54. E aí, na somatória, vai ser 640, mais os 160 ali da reposição de 2 vezes na semana, ou 2 vezes no mês, perdão, mais o valor de R$54, que no total vai dar R$854. E aí aqui é o que eu ensino também durante o método, como você pode criar ações para sua esteira de produto, para você oscilar, um produto mais caro vai ser um produto mais barato, ter mais vantagem, que nem no plano Golden de anual, você pode dar um desconto aqui para ele fechar o anual e não optar pelo semestral, e assim você consegue garantir o aluno por um período mais longo, tá? Então tudo isso são estratégias de vendas, estratégias de negócio, estratégias de modelo de planos, tá? Que é preciso aprender. Vocês precisam, se você quer crescer na carreira, você precisa aprender isso. Não adianta, você pode entender a parte técnica, você pode ser o cara da fisiologia, o cara da corrida, se você não estruturar como empresa, você vai ficar estacionado, você não vai conseguir expandir, você não vai conseguir ter conforto financeiro, você não vai conseguir aí ter liberdade de tempo, tá? Então pense nisso, pense em todo esse processo. A estrutura, é a mesma coisa de você montar uma casa, gente, você pode ir lá decorar a casa, se você não tiver estrutura, as paredes, tudo certinho, não vai ficar legal, não tiver telhado, não vai ficar legal. Então é isso que eu falo para todo mundo aqui no curso, no canal da Livre Conecta, você precisa entender toda a estratégia e não somente a parte técnica, tá? Foi isso que eu aprendi e foi por isso que eu consegui avançar aí na carreira, tá? Então, dica número 2, uso do termo ou do contrato, termo de compromisso. Você tem que redigir o termo ou o contrato de acordo com o seu negócio. Não adianta você copiar e colar. Para de ter preguiça. Pensa. Como que você vai criar o seu modelo de negócio? Como que você vai... Quais são ali... Não é para você colocar tudo isso que eu falei, dos tipos de reposição, os modelos de reposição. Não, você tem que escolher qual é o melhor para você, qual é o melhor para o seu público, qual é o melhor para o seu nicho, tá? Escolha um, defina direitinho e faça isso no seu contrato. E aplique o contrato e siga as regras. Se você não seguir as regras, o seu aluno não vai seguir, ok? Eu também aqui nesse caso, sugiro que vocês façam aí um contrato e, se possível, procure um advogado para ele redigir da melhor forma possível aí esse contrato, tá? É um investimento também, tá? Pensa nisso porque você vai ter esse contrato pro resto da sua vida, tá? E aí vai ser um contrato interessante. Ah, Camila, mas eu nunca vou processar o aluno por conta disso. Isso, gente, de fato, é irrisório. Eu, particularmente, nunca tive esse problema. Mas o que acontece? Eu deixo claro as regras para ele. E aí, infringir as regras, quando está tão claras, fica muito difícil. Eu minimizei muitos processos por conta disso.
Dificilmente eu tenho alguma complicação com o aluno em relação à reposição de aula, a pagamento, a tudo isso que está no contrato. Então use o contrato, tá? Não tenha receio de usar o contrato. Deixar claro as regras no processo de venda é fundamental. Não omita essas informações dos seus alunos. Eu não vou falar nada, vou fazer ele assinar e aí depois a gente vê, ele assinou. Não. Fala, deixa claro. Leia com ele o termo. Não precisa você ler lá. Você passa para ele o termo, olha, leia com atenção esses pontos, como que funciona a reposição, como que funciona isso, tal, quais são os benefícios, tal, os meios de pagamento. Por quê? Porque vai ficar claro para ele, ele não vai te pedir para repor ou uma coisa absurda, ou faltar e querer estornar aquele valor e tudo mais, ele não vai. É a mesma coisa da pessoa na academia. A academia tem contrato. Geralmente quando você vai numa academia, ela faz o contrato, tá tudo escrito lá. E as pessoas não vão, tipo, eu não fui na academia hoje, olha, eu não vim ontem na academia, você pode me dar um desconto? Você já viu isso acontecer na academia? Por que você tem? Por que com a sua empresa tem que acontecer isso? Não tem que acontecer, tá? Não tem que acontecer. Então vamos elevar o nível da nossa profissão, tá? Vamos lá, termo de contrato, então, como eu disse, aplique o termo de contrato no ato da contratação do plano. Fechou? Fez a aula experimental, fez lá o processo do jeito que você leva lá a sua primeira aula, aplica, já chega com o termo bonitinho, desde o começo. Vai evitar um monte de complicações futuras, tá? Explique como funciona o seu programa de treino, as formas de pagamento, as reposições de aula. Tenha clareza e objetivo, não tenha receio de usar o termo, tá? Ou o contrato. Lembre-se sempre, o combinado não sai caro, tá? Terceira dica, tenha horário disponível na agenda. Mas por quê, Camila? Se eu vou facilitar a minha vida, não vou precisar fazer tantas reposições, porque é importante, né? Que eu sei que muita gente trabalha com 10 alunos, trabalha por 20, mas tem 10 alunos, porque repõe tanta aula que acaba trabalhando em dobro e não ganha nada. Não ganha nada. Então agora vocês entenderam como vocês vão ganhar dinheiro, ganhar tempo, tá? Aplicando isso. E por que tem horário disponível na sua agenda? Porque você vai precisar fazer o pós-venda, você vai precisar fazer aí o trabalho interno e você vai precisar fidelizar esses clientes. Um dos fatores que eu estou aqui aplicando essa aula é justamente por isso. Aconteceu agora alguns casos na mentoria que os alunos chegaram para mim e falaram: Camila, eu apliquei o método, deu muito certo, mas agora eu tô tendo dificuldade, porque entrou tantos alunos, e eu não tô conseguindo ter horário na agenda, eu não sei como que eu vou fazer a reposição, e se vier a reposição, e sabe, eram umas coisas tão básicas que deveriam saber, a gente deveria saber, mas isso a gente não aprende, de fato, a gente não aprende na faculdade, a gente aprende ou no dia a dia, ou estudando sobre negócios, vendas, marketing. Então, assim, eu falei, bom, vamos trabalhar isso então, né, vamos melhorar aí, vamos organizar a casa para que a gente você precisa, senão você vai conquistar aluno e daqui a pouco, vai todo mundo embora, porque você não fez um pós-venda, porque você não fez o que estava acordado ali. Então vamos lá, agenda e organização, pós-venda, você precisa cumprir com o acordado. Se você combinou com a pessoa que ele tem direito à aula presencial, a reposição presencial, você tem que dar. Se está no direito dele 2 vezes na semana ou 2 vezes no mês, você precisa aplicar. Ou seja, se o cara chega para você e fala assim, vamos aplicar a aula, eu não tenho horário no mês. Como não tem horário? E aí, tá escrito no contrato, tá lá no termo, você precisa dar seu pulo. E aí você fica aquela bagunça, eu vou cancelar essa aula com o aluno, vou atrasar a aula do aluno. Tem aluno que é certinho, o outro que atrasa, bagunça o coreto e você vai lá e atrasa o outro aluno que é certinho. Que isso, gente, vamos deixar de lado esse jeitinho brasileiro, não é assim que funciona, não é assim que você vai crescer. Eu sei que às vezes acontece, mas não é assim. Esses dias eu vi um mentor aí falando da área da educação física, falando assim, sobre reajuste, né? Como você reajustar os planos do seu aluno. Aqueles que pagam direitinho você reajusta, os que não pagam você dá um desconto para você não perder o aluno. Que é isso? Você vai beneficiar quem está errado. Aí são valores, gente, os valores são inegociáveis, não existe isso, tá? Isso eu não faço nunca. Então beneficie quem está fazendo o correto, não que você tenha que prejudicar aquele que está fazendo errado, mas o benefício maior tem que ser para aquele aluno que está fazendo o correto, e o outro também tem que entrar na linha,
tá? Cuidado com as suas ações, cuidado com as suas ações, tá? Então você tem que cumprir o acordado. Trabalho interno. O que seria o trabalho interno, Camila? Gravações das aulas. Você não falou pra ele que se você vai dar aula gravada, você tem que ter aula gravada. Como é que você fala que vai ter aula gravada, chega o cara falta e você não tem uma aula pra passar pra ele? Como é que você vai entregar essa reposição? Você tem que gravar as aulas. Então, gravar as aulas, periodização no app. Muitas vezes eu sei também que as pessoas às vezes acabam ali, o que eu vou dar aula hoje? Hoje eu vou dar aula XPTO e montar aula no horário. Se a pessoa... Você precisa periodizar a aula, gente, por favor. Para ter resultado, precisa periodizar a aula. E aí a pessoa falta e aí você não tem, né, dentro lá do seu programa, do seu aplicativo de treino, uma aula periodizada para esse aluno. E aí? Eu vou te passar a aula. Daí você tá na correria do dia a dia, não passa a aula. Precisa, né? Organização. Investir tempo nas ações de marketing. Você precisa ter tempo para você trabalhar esses alunos. Para você trabalhar suas redes sociais, para você expandir, para você pensar em escalar o seu negócio, para você ter uma esteira de produto. Tudo isso você precisa ter tempo para pensar, para programar, para estudar, para aplicar. Porque senão você vai no automático. Vai empurrando, vai no automático e não consegue sair dessa bola de neve. E aí passou um ano, passou 2, passou 3, fala, Camila, tô ganhando a mesma coisa, tô trabalhando que nem um louco. Não tá dando resultado. Claro que não tá dando resultado. Você precisa ter tempo. A partir do momento que eu me organizei, que eu estruturei o meu negócio, que é o que eu passo aqui pra vocês, tudo, passo tudo, que eu estruturei o meu negócio, a roda anda. Aí vai embora, é que nem você andar de bicicleta. Você vai, só vai. Aí você vai ter liberdade de tempo, liberdade financeira. Vai ter que trabalhar? Vai. Não tô dizendo que eu não trabalho, não. Trabalho, tô aqui trabalhando, esse é o meu trabalho. É um dos meios do meu trabalho. Vai ter muito trabalho. Não pense que não tenha. Mas é confortável, é o meu jeito de trabalhar. É o meu estilo de vida. Eu faço no horário que eu quero. Tudo bem que eu me cobro também, né? Eu sou a minha chefe, então eu me cobro. Mas eu tenho os meus horários. Se hoje eu quiser falar assim, olha, hoje eu vou viajar, eu vou viajar. Então se organize para você ter tempo livre. É a organização que falta. Se você é bom tecnicamente, se você sabe o que você está fazendo, cara, já está no meio caminho. No meio caminho andado. Organiza a sua empresa. Empreenda, mas empreenda de verdade. Não é brincar de empreender, tá? Fidelização dos clientes, ações como análise de resultados você faz? Feedback, você dá feedback para seus alunos? Você avalia ele com frequência e entrega o resultado? Você ajusta os programas de treino dele? Ou você faz tudo, como diz aí, de qualquer jeito? Não pode, tá errado, não vai crescer. Camila, mas eu conheço um cara que faz isso e ele cresceu. São exceções aí, muitas exceções. Tá? E agora o mercado, a educação física está aumentando, nós estamos crescendo, estamos expandindo o mercado. Você tem aí a área da saúde, você tem a área fitness, você tem crossfit, corrida, condomínios, parques. Agora o digital, tá tudo aí. Você falar que não consegue ter aluno, algo está errado, tá? Então, é preciso ter organização, é preciso ter agenda, é preciso ter meta, é preciso ter estratégia, é preciso aplicar. Pronto. Ok? Para finalizar, minha empresa, minhas regras. É assim que funciona aqui. É assim que tem que funcionar a sua empresa. Você que tem que colocar o ritmo da sua empresa. Você tem que colocar os termos, o contrato, como você vai trabalhar, como você vai entregar o seu trabalho, como vai ser todos os processos. É você que tem que colocar, tá? Então assim, não terceirize isso e não culpe o mercado, a educação física ou qualquer coisa que seja. É você que precisa tomar ações, tá? É você que precisa fazer diferente para ter aí movimentações diferentes também, ok? Então, eu espero ter contribuído. Nós vamos ter aí uma outra aula liberada em breve, que será sobre como você vai fidelizar e encantar os seus clientes. E eu te vejo por lá. Até mais. Tchau, tchau.